Minha diretoria, eu tive a oportunidade de assistir ontem, você também tem, evidentemente, a série do Paulo Guerreiro, que está no Netflix. Eu não sei se está no Netflix do Brasil, porque como eu assisti nos Estados Unidos, pode ser que esteja só aqui, mas eu assisti em português, então eu imagino que deve estar disponível no Brasil também. Paulo Guerreiro, Contigo Capitão, alguma coisa assim, eu não sei, Contigo Capitão na linguagem original, não sei como é que vai estar a tradução disso no Brasil, mas é uma série que mostra o drama do Paulo Guerreiro para jogar a Copa de 2018. Para quem não se lembra, o Paulo Guerreiro faltava 15 dias para a Copa do Mundo, quando a FIFA conseguiu absolver o Guerreiro da acusação de doping e deixar ele jogar a Copa do Mundo diante de cenários meio inimagináveis, como por exemplo os capitães dos times que eram adversários do Paulo Guerreiro na primeira fase assinando um documento falando: FIFA, pelo amor de Deus, isso é o sonho do cara, o cara tá comprovado que o cara não usou droga, que o cara pode ter tido um resquício de alguma planta de cocaína, alguma coisa em algum lugar, mas está comprovado por exames que o cara não é usuário de cocaína, o cara nunca usou e tal. Pô, por que vai ser punido? Ele não teve ganho desportivo com isso? Pô, bobagem e tal. Que é o famoso bom senso, né? Que é o famoso coisa que eu sempre falo, que onde há bom senso não precisa de regra, né? Se você tiver bom senso, não precisa de regra. A regra é a ausência de bom senso. E aí, nesse caso, a entidade lá que cuida, o TAS, né, que cuida lá do doping, chata pra caralho, dura pra caralho, eu entendo e tal, mas eu acho que é um pingo de bom senso. Você olhar o que o cara tinha ali de consumo e se aquilo tem ganho esportivo ou não tem. Se aquilo não tem ganho esportivo, o cara tem uma carreira absolutamente comprovada que o cara nunca fez nada de errado e tal, eu acho que você tem que dar um voto de confiança pro cara e permitir que o cara, né, seja absolvido, que dê uma segunda. Se você pegar um cocaína, o cara cheirou realmente, ou alguma substância de doping, então são outros 500. Mas eu acho que o bom senso prevaleceu nesse caso, apesar de ter tirado dele um bom período da vida dele, da carreira dele. Mas eu vou resumir aqui para você o seguinte: eu não sabia de várias coisas que tem naquele documentário. Evidentemente, aquele documentário é a versão do Guerreiro, tá? Então, como eu sempre digo, a gente tem dois lados sempre, e o do meio, que normalmente é o verdadeiro. Não dá para ouvir uma pessoa só e acreditar em 100%, mas a série mostra uma situação pelo ponto de vista do Guerreiro. Claro que é dramática, né? É muito mais dramatizada do que no normal, né? Mostra o Guerreiro dormindo na praia de Copacabana, acordando de manhã. Obviamente o Paulo Guerreiro não dormiria na praia de Copacabana e acordaria de manhã, porque as pessoas reconheceriam ele, né? Então tem cenas ali um pouco exageradas e tal. Mas enfim, a série é interessante por alguns motivos, cara. Para quem gosta de futebol, ela é quase essencial. Primeiro, para você entender, e que é algo que hoje está fazendo muita falta nas pessoas, é você entender que por trás de cada pessoa que você acha que você pode atacar livremente, essa pessoa tem uma família, né? E o quanto isso machuca as pessoas. E aí você vê ali o resquício do que gera uma mídia sensacionalista. Então, por exemplo, o Guerreiro vai lá, recebe a punição, diz que não fez e vai para julgamento durante aquele período todo. E, cara, durante aquele período todo que ele tá discutindo aquilo, não há um processo de calma, do tipo, ó, peraí, deixa o cara se defender. Não. A imprensa já começa a cheirar dor, egoísta, fudeu a seleção do Peru pensando só nele e tal. Arrebentam a imagem do Guerreiro. E o Guerreiro, muito inteligente, fica muito quieto, muito na dele. Até quando ele começa a dar as entrevistas no final para provar que, para mediaticamente forçar a FIFA a tomar uma decisão antes da Copa do Mundo. Mas assim, todo aquele rótulo colocado em cima do cara, em determinado momento, ele já virou mediaticamente um cheirador, um traidor, um filho da puta, um irresponsável, e ele não fez nada disso. Então, é o que eu sempre falo, muito cuidado, porque a imprensa faz o que quer com quem ela quer, desde que você seja um otário. Se você for um otário e engolir tudo que ela fala, você vai comprar as imagens equivocadas das pessoas. O Guerreiro é mais um cara desse. Você assiste o filme e você fala, porra, cara, o Guerreiro realmente não é um filho da puta, irresponsável, um jogador moleque e tal. Que é a informação que eu sempre tive dele no Corinthians, no Flamengo, nunca foi moleque, nunca foi de fazer bosta e tal. Jogador extremamente compromissado. Se não fosse isso, não seria o maior jogador da história do Peru, embora o Peru não seja nenhuma grande referência. Mas se você é o maior jogador da história de um país, você não pode ser meio idiota, né? Você tem que ter um nível de profissionalismo. E, cara, mostra todo o processo como é que foi, como a FIFA mudava a punição para cima e para baixo conforme ele recorria, e ele recorria sabendo que com a punição de 6 meses, que é o que chegou em determinado momento, ele jogaria a Copa. E ainda assim, ele fala, não, eu não fiz, eu não quero, eu vou recorrer. Quando ele recorre, os caras aumentam para 18. Quando os caras aumentam para 18, ele fica fora da Copa do Mundo. E aí ele vai até o último dia tentando provar a inocência dele e conseguir jogar a Copa, consegue jogar, fazer um gol e tal. Eliminado na primeira fase, coitado. O Peru não jogava uma Copa do Mundo há 35 anos. Mostra muito legal também a comoção de um país e como as coisas se reverteram, né? Aquela linha do tempo que você acompanha hoje em vários casos, que é assim, acontece um negócio, a mídia vai lá e joga o cara na lata do lixo. O tempo vai passando e as pessoas vão começando a perceber que aquilo foi um discurso.
e as pessoas começam a botar o cara no pedestal. E aí também há outro exagero. Então, mesmo sem saber, você começa a perceber que o mundo inteiro, e principalmente os torcedores peruanos, começam a dar pro Guerreiro uma carta de crédito. Falar assim, ó, a gente tá achando que você realmente não fez nada. Porque, pô, você tá insistindo muito em recorrer numa coisa. Se você tivesse errado, você tava quieto, pegava os seus 6 meses e cumpria. E ele insistindo, insistindo, todo mundo começa a perceber que ali tem um cara que realmente está buscando uma justiça ou que realmente não fez aquilo, né? Que não condiz muito com o cara. E aí todo mundo começa a apoiar até que faltando 2, 3 dias para decisão sair, os jogadores, capitão não lembro se era da França ou da Itália, da Itália não jogou a Copa, aí de França, não me lembro, cara, três capitães de Dinamarca, acho que tinha, de times que jogariam contra o Peru, fizeram uma carta aberta para a FIFA dizendo que eles gostariam muito de enfrentar o Paulo Guerreiro, que está claro que ele não teve nenhum ganho esportivo com esse doping, que portanto gostariam que ele jogasse a Copa do Mundo. E isso gera uma pressão na FIFA que a FIFA não tinha antes, porque, bem ou mal, ela estava falando de um jogador do Peru. E a gente sabe que por mais famoso que o Guerreiro seja, é um jogador do Peru. O Peru não é protagonista da Copa, vai jogar 3 jogos, vai sair e foda-se, entendeu? Então a FIFA estava tranquila. Quando ela recebe esse negócio e sai na mídia do mundo inteiro, ela fica pressionada por líderes de seleções grandiosas a falar, ó, se você não deixar o cara jogar, você vai estar cometendo uma injustiça. E ela libera o Guerreiro faltando 15 dias para a Copa do Mundo, a lista final. O Guerreiro vai ao encontro do Gareca, que era treinador do Palmeiras, foi treinador da seleção do Peru nessa Copa, encontra o Gareca, abraça ele, agradece porque ele esperou por ele. Mostra também a figura do presidente da Federação Chilena, da peruana, que parece ser meio babaca. E ali a versão do Guerreiro, repito, né? Parece ser um cara muito negligente, assim, um cara que está sendo comprado para bancar o que ele acredita. Né? Tipo assim, ó, se você ficar aqui comigo, é importante para eu ganhar o caso na FIFA, mas você vai levar os créditos. Se você não ficar, tudo bem, mas se eu ganhar, eu vou levar os créditos sozinho. Sabe assim, um cara movido à política? Como quase todo dirigente. Então, a imagem desse cara não tá legal, a imagem do advogado foi muito bem colocada. Ele fala muito pouco da relação com o Flamengo. Ele suspeita várias vezes que o Flamengo não vai renovar com ele, mas ele não dá uma informação no filme de que o Flamengo mandou isso, mandou aquilo, não fez isso. Mostra que tem um ex-jogador que passou por isso, que ajuda ele, que eu não consegui identificar quem é no filme. Se você conseguir identificar, me fala aí nos comentários, porque eu realmente não me lembrei. E, cara, é um drama bem interessante para quem gosta de futebol de ver e de entender que tem um lado humano por trás que é bem complicado e de como, às vezes, ou na maioria das vezes, aquilo que a gente lê mediaticamente, a gente está lendo apenas a opinião de um Zé Mané que fez um curso de jornalismo e não necessariamente os fatos. Muito do caralho, eu já gostava do Guerreiro, sempre fui fã do Guerreiro. E agora sou mais ainda. Você ser um ídolo do tamanho que ele é no país dele, a gente começa a ver que não é à toa, né? Porque além de tudo, o cara teve força de vontade e fez tudo isso para jogar uma Copa do Mundo pelo país dele. Aí, né, num momento como esse, a gente questiona o amor dos jogadores pelas seleções e tal. Eu acho que é uma série bem bacana que vale a pena você ver.